Diário de um Mago Morto. Capítulo 261. A 17ª princesa de Kenas era incrivelmente linda. Embora o rei de Kenas tivesse mais de uma dúzia de belas esposas para ajudar a diluir sua aparência infeliz, nem todo príncipe ou princesa acabou herdando as melhores partes do patrimônio genético real. Mas a 17ª princesa foi uma das sortudas. Ela era quase idêntica à sua mãe biológica. Graças a isso, ela facilmente arrebatou o título de mais bela realeza de sua segunda irmã mais velha. Como princesa, a beleza era seu maior bem, além de poder e status, é claro. Então, diferentemente de suas irmãs, que estavam casadas há muito tempo por causa de alianças políticas, ela esperou pacientemente pela oportunidade perfeita. Na visão dela, ela não era apenas bonita e inteligente, mas também estava prestes a herdar uma fortuna astronômica para os padrões comuns. Naturalmente, seu futuro marido jamais poderia ser apenas mais um homem comum. Para ela, qualquer um que não fosse rei ou grão-duque era algo inconsiderável. Mas ela nunca imaginou que o casamento que ela sonhava há tanto tempo acabaria em um compromisso político. Embora seu noivo fosse descendente da grã-duquesa do Ducado de Kema, ele ainda era um plebeu com poucas chances de herdar o Ducado de Kema. Ela não conseguia entender. Claro, seu irmão Aruba não conseguiu avançar para mago de segundo grau, mas não era como se toda a esperança estivesse perdida. Por que eles abaixariam a cabeça tão rapidamente para o Ducado de Kema? Decepcionada e amargurada, a 17ª princesa embarcou em sua jornada de casamento com extravagância luxuosa. Para se sentir melhor, ela chegou ao ponto de roubar o músico da corte recentemente favorecido pela primeira rainha, que não era sua mãe biológica, arrastando-o na jornada. O que ela não esperava era se apaixonar perdidamente. Daquele momento em diante, a princesa sedutora e indulgente não conseguia mais olhar para mais ninguém. Tudo o que ela queria era olhar para Vitor, dia após dia. Vitor, seu nome é tão adorável. Naquele momento, a 17ª princesa apoiou seu gracioso queixo na mão, olhando sonhadoramente para o homem à sua frente. Apenas um nome comum, respondeu Vitor desinteressadamente, olhando para baixo para dedilhar distraidamente algumas cordas em sua harpa, produzindo notas desconexas e desafinadas. Mesmo aqueles tons dispersos foram suficientes para trazer um sorriso de paixão aos lábios da princesa. A viagem foi cansativa, eu sei, mas não se preocupe. Estamos quase na cidade da queda fronteiriça. Assim que chegarmos, você ficará no meu quarto. Se alguém ousar demonstrar o menor desrespeito, eu arrasarei a cidade da queda fronteiriça. É mesmo? Estamos quase lá, murmurou Vitor com um toque de melancolia. Mechas de cabelo prateado caíam sobre sua bochecha, fazendo-o parecer tão frágil quanto um coelho branco como a neve. Você está chateada? A 17ª princesa estava hipnotizada. Esquecendo os limites que prometera respeitar, ela deu um passo à frente por impulso. Ela estendeu a mão, querendo afastar aqueles fios prateados, ou melhor ainda, enrolá-los delicadamente entre os dedos. Mas a poucos centímetros de tocá-lo, Vitor se virou de repente e lançou-lhe um olhar frio e enojado. Não me toque. A princesa pulou de surpresa e deu um passo para trás. Mesmo assim, ela não estava brava. Ela simplesmente presumiu que Vitor estava de mau humor. Mas por que Vitor está chateado? Ah, certo. Chegar à cidade da fronteira significa que o casamento está se aproximando. Ele deve estar com o coração partido. De repente, a 17ª princesa não achava mais que chegar à cidade da fronteira fosse algo bom. Ela franziu a testa, abriu a cortina da janela da carruagem e chamou a criada que caminhava ao lado. Diga ao comandante dos cavaleiros, não vamos para a cidade da fronteira. A criada congelou no local diante da declaração da princesa, mas ela não ousou fazê-la repetir. Correu imediatamente para entregar a mensagem ao cavaleiro comandante. O comandante cavaleiro, ainda forte apesar de ter mais de 50 anos, ficou atordoado ao ouvir isso. Correu até ela para tentar convencê-la a desistir, mas a princesa voluntariosa ignorou o comitê de boas-vindas que os aguardava na cidade da fronteira. Ela insistiu em parar em outra cidade. O comandante cavaleiro sabia que não deveria discutir diretamente com ela, então chamou um atendente local e perguntou calmamente: há alguma cidade por perto? O atendente pensou por um momento e então respondeu respeitosamente: há duas grandes por aqui. A mais próxima é Guthrie Town, e a outra é Green Sail Town, que fica um pouco mais longe. Qual deles fica mais perto de Borderfall City? Isso seria Green Sail Town. Com cavalos velozes, fica a apenas meio-dia de Borderfall. Como é o ambiente aí? Green Sail fica mais perto de Borderfall, mas está sob a proteção de uma torre de magos. A cidade é governada por 2 magos errantes de primeira classe. O comandante cavaleiro ficou tenso ao ouvir a menção de uma torre de magos, mas relaxou novamente com o esclarecimento. Apenas 2 aprendizes de primeira classe? Tudo bem. Trouxemos um aprendiz de terceira classe, não precisa se preocupar. Vamos para Green Sail Town e enviaremos 2 cavaleiros à frente para Borderfall City com uma mensagem. Se o Ducado de Kema enviar tropas para buscar a noiva, não será minha culpa por não entregá-la. Assim, ao capricho de uma princesa caprichosa. Toda a equipe de acompanhantes do casamento desviou-se um pouco do curso e seguiu em direção a uma remota cidade fronteiriça da qual quase ninguém tinha ouvido falar. A noite se aproximava, mas, felizmente, eles já estavam perto de Green Sail Town. Quando os telhados da cidade apareceram, o sol já havia se posto no horizonte, deixando apenas uma mancha vermelha. Ah,
No momento em que a princesa tentava ao máximo ganhar o favor de Vitor, uma criada do lado de fora da carruagem gritou alarmada. O clima que ela tentava cultivar foi abruptamente arruinado. A princesa cerrou os dentes. O que foi? Princesa do lado de fora da cidade, há túmulos. Muitos deles. E alguns deles. O quê? A 17ª princesa inclinou-se em direção à janela e olhou para fora. Viu vários montes de terra, sepulturas algumas das quais haviam sido escavadas, deixando restos sangrentos a céu aberto. Ela franziu a testa levemente diante da cena macabra. Então, olhou para Vitor e rapidamente levou a mão à testa. Nossa, que assustador! Quem faria algo tão horrível? Cavar covas assim? Vitor não se importou com a comoção até ouvir sobre as covas escavadas. De repente, agarrou sua harpa e saltou para a porta da carruagem, assustando a todos. Ei! Interessante, ele murmurou, embora seu rosto não demonstrasse nada de divertido. Vitor, não tenha medo. Vamos embora. Podemos ir para outra cidade. Silêncio. Vitor levantou bruscamente a mão direita. Antes mesmo que a carruagem parasse completamente, ele saltou com graça e prática e caminhou em direção ao campo onde os túmulos estavam dispostos em fileiras organizadas. Ele estudou cuidadosamente as covas abertas. Cheirou até o ar sem a menor hesitação. E então, pela primeira vez em dias, ele sorriu. Vitor pronunciou 2 palavras silenciosas. Quando ele retornou à carruagem da princesa, ele estava todo sorrisos e caminhava com leveza. Pela primeira vez desde que se conheceram, a 17ª princesa viu Vitor sorrir daquele jeito. Ela estava completamente encantada. Princesa em cidades do interior como esta, é normal ter cemitérios fora dos muros. O sol está se pondo, precisamos ir para a cidade. Ele voltou graciosamente para a carruagem, ignorando os olhares confusos e cautelosos dos outros, e fechou a porta firmemente atrás de si. Você não está brava? Perguntou nervosamente a princesa bem treinada. Claro que não. Aliás, estou emocionada. Estava mesmo. Até o tom da sua voz se curvou para cima no final. Pela primeira vez, ele se sentou a 1 metro da princesa. Um raio de sol poente incidiu sobre seu rosto, aquecendo sua pele clara com um tom dourado. A 17ª princesa foi enfeitiçada mais uma vez. Vitor, você é tão lindo. Se eu tivesse te conhecido antes, não teria tocado em mais ninguém. No passado, Vitor teria ignorado tal bajulação. Mas hoje ele sorriu para ela e voltou a olhar para as colinas pela janela. O sol estava quase se pondo, restando apenas um leve brilho vermelho na borda do céu. Mas por causa desse contraste com o azul escuro, parecia ainda mais vermelho, como sangue fresco. Você já ouviu a frase, o pôr do sol é como sangue? Não é lindo? Disse Vitor suavemente. Não tão bonita quanto você. A 17ª princesa não tinha interesse na paisagem. Vitor finalmente estava sendo gentil com ela. Ela não ia desperdiçar a oportunidade, naquela noite, ela o teria por completo. Eu não gosto de o pôr do sol é como sangue. Prefiro o pôr do sol pinga sangue. Ponto. O sorriso de Vitor se aprofundou. De repente, ele se virou para ela e disse, Alteza, vamos levar nosso relacionamento para o próximo nível esta noite? A 17ª princesa ficou atordoada. Vitor, estava pensando exatamente a mesma coisa que ela. Realmente? Você quer? Ele perguntou. Sim, sim, respondeu a princesa sem um pingo de hesitação. A voz de Vitor baixou para um sussurro sedoso. O tipo de próximo nível em que você é consumido por inteiro, digerido, totalmente devorado. A 17ª princesa de repente sentiu-se ressecada, lambendo os lábios inconscientemente. Eu faço. Capítulo 262. A carruagem da princesa que seguia para Greenside Town, teve as janelas repentinamente fechadas. Ruídos estranhos começaram a emanar de dentro. Mesmo com as janelas fechadas, a criada que caminhava ao lado ainda conseguia captar leves traços daqueles sons peculiares. Corando com os ruídos estranhos e fragmentados, ela murmurou para si mesma. Princesa, sério, já está começando na carruagem? Enquanto escutava o mais discretamente possível, ela não conseguiu evitar resmungar baixinho. Outros perto da carruagem também notaram os sons estranhos, e suas reações variaram de olhares desdenhosos a balançar de cabeça cansados. Felizmente, todos conheciam bem os costumes peculiares da princesa. Ninguém foi interromper. Os grupos fingiram que nada estava acontecendo. O cavaleiro-chefe, ansioso para pôr fim a tal comportamento ultrajante, apressou a formação e pediu ao grupo que entrasse na cidade o mais rápido possível para encontrar um lugar para descansar. Mas naquele momento, um batedor apareceu com notícias. Os portões da cidade estavam trancados e ninguém respondia lá dentro. O cavaleiro-chefe e seu grupo imediatamente ficaram descontentes. Embora tivessem vindo por vontade própria para discutir uma aliança matrimonial, isso ainda não era desculpa para uma cidade fronteiriça demonstrar tamanho desrespeito. Arrombe os portões. Depois, encontre a melhor casa da cidade e peça aos donos para desocupá-la. Com alguns soldados trabalhando juntos, o portão cedeu com um estrondo alto. Quando a abriram, viram que a viga de madeira usada para trancá-la já havia quebrado e caído no chão. HMPH, trancando tudo tão cedo? Não é de se admirar que esta cidade fronteiriça seja tão pobre, zombou um soldado. Eles trocaram olhares presunçosos. Um soldado voltou correndo para relatar, enquanto os outros entraram na frente. Somente o guia que havia passado vários anos na cidade fronteiriça parecia incerto.
Pelo que me lembro, Green-Sayulton costumava ser movimentada. Por que estão fechando tão cedo? E por que está tão quieto? Uma sensação de desconforto o invadiu. Até a brisa da noite de verão parecia um pouco fria demais. Ele esfregou os braços arrepiados, pensando se deveria colocar uma camada extra de roupa. Esse desconforto, antes enraizado apenas no guia, rapidamente se espalhou por todo o grupo. Enquanto caminhavam pelas ruas silenciosas da vila, sua arrogância inicial gradualmente deu lugar a uma suspeita nervosa. Os olhos disparavam para a esquerda e para a direita na esperança de avistar outra alma viva. Mas mesmo depois de chegar ao centro da cidade, não se viu uma única pessoa. Tem alguma coisa errada. Verifiquem as casas ao longo da estrada. Mesmo que as pessoas estejam dormindo, arrastem-nas para fora. Incapaz de se conter por mais tempo, o cavaleiro-chefe gritou uma ordem para os soldados ao seu redor. Embora o silêncio assustador de Green-Sayulton tenha deixado os soldados nervosos, a coragem retornou quando eles se moveram em grupo. Com gritos altos e empurrões bruscos, eles invadiram uma das casas e arrombaram a porta com força bruta. Mas quando o último soldado entrou, a porta de repente se fechou atrás deles. As pessoas que ainda estavam na rua pularam de medo. E assim, de repente, o barulho de dentro da casa desapareceu completamente. Eles esperaram um bom tempo, mas nenhum som veio de dentro. Nem os soldados retornaram. Aqueles que já estavam incomodados com o estranho fechamento da porta começaram a olhar uns para os outros, com a preocupação crescendo em seus olhos. O cavaleiro-chefe puxou o guia em sua direção. Tem certeza de que está é a cidade de Green-Sayul? É isso aí, com certeza. O guia, sentindo que um único passo em falso poderia custar-lhe a vida, gaguejou freneticamente. Eu até vi o nome da cidade esculpido acima do portão. O cavaleiro-chefe também vira o nome da cidade esculpido na parede, mas a inquietação opressiva o atormentava. Ele não pôde deixar de confirmar novamente. Vou perguntar ao mago. Green-Sayulton supostamente tinha 2 aprendizes de primeira classe. Era plausível que algo estranho pudesse acontecer se algo acontecesse com eles. Mas o chefe dos cavaleiros se consolou com o fato de que seu próprio grupo incluía um aprendiz de mago de terceira classe. Ele puxou as rédeas e galopou em direção à última e modesta carruagem do grupo, uma carruagem que ninguém ousava tratar levianamente. Meu senhor, tem algo estranho nesta cidade. Poderia, por favor, sair e dar uma olhada? Ele desmontou rapidamente e se aproximou da carruagem, pretendendo ajudar o mago a descer pessoalmente. Mas ele esperou um pouco, e nenhuma resposta veio de dentro. Meu senhor, ele chamou novamente, mais alto dessa vez. Ainda sem resposta. O cavaleiro, agora visivelmente abalado, deixou a cautela de lado e pulou na carruagem, abrindo a porta com um puxão. A carruagem estava vazia. A lanterna lá dentro ainda tremulava constantemente. Um pedaço de pergaminho jazia aberto sobre a mesinha, uma pena caída no chão em algum momento. Uma gota de tinta preta respingara no fino tapete de pele de carneiro. Mas o arrogante aprendiz de mago havia sumido. O cavaleiro saltou da carruagem em pânico e agarrou o cocheiro pelo colarinho, jogando-o no chão. Onde está o mago? O cocheiro estava tão apavorado que mal conseguia se mexer. Tremendo no chão, gaguejou. Eu não sei. Antes de entrarmos na cidade, o senhor me perguntou onde estávamos. Mas depois disso, ele não disse mais nada. O cavaleiro questionou todos que estavam por perto. Alguém viu o mago sair da carruagem? Todas as respostas foram a mesma, não. Todos vocês. Virem-se, agora. Vamos deixar esta cidade imediatamente. O cavaleiro, praticamente desmoronando, montou seu cavalo freneticamente e galopou em direção à carruagem da princesa. Alteza, por favor, fique quieto, precisamos ir embora. Este lugar não está certo. As palavras saíram em pânico, mas os ruídos estranhos vindos de dentro da carruagem ainda não haviam cessado. Era como se as 2 pessoas lá dentro ainda estivessem se divertindo. Ele não aguentou mais. Virando a cabeça, abriu a porta da carruagem. O cavaleiro não olhou para dentro, mas a criada que estava próxima olhou, e o que ela viu a fez gritar incontrolavelmente. O grito agudo dela atingiu os tímpanos do cavaleiro, fazendo seu coração disparar. Ele não conseguiu mais se conter e se virou para olhar. Nem mesmo o cavaleiro normalmente composto conseguiu conter seu horror. Suas pernas cederam sob o peso da armadura e com o estrondo, ele caiu no chão. A princesa não havia desaparecido, ou melhor, ela ainda existia de alguma forma. Seu luxuoso vestido de corte permaneceu, elegantemente pendurado no assento. Mas a figura lá dentro não era mais uma mulher bonita, mas uma massa grotesca de bolhas de sangue inchadas. Quando a porta se abriu, a criatura dentro do vestido começou a se mexer. Ele se contorceu lentamente como se tentasse virar a cabeça. Mas não tinha rosto nem cabelo, não havia como saber se estava se virando para eles ou para longe deles. À medida que se movia, as bolhas de sangue esfregavam umas nas outras, produzindo um som levemente sinistro, de fazer o coração disparar e farfalhar. Uma fenda se abriu lentamente na massa de bolhas onde sua cabeça deveria estar. Ajuda! Mas antes que o apelo pudesse escapar de sua garganta, as inúmeras bolhas que formavam a figura humanoide estouraram todas de uma vez. Pop, 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 pop. Um fluido vermelho sangue jorrou das bolhas rompidas, encharcando a estrutura de suporte do vestido e inundando o chão da carruagem. Quando o tapete não conseguiu mais absorver, o líquido carmesim fluiu para fora. Um pouco pingou pelas frestas da carruagem. O resto correu em direção à porta. Uau!
Naquele momento, o cavaleiro pensou ter ouvido o barulho das ondas quebrando. Corra, ele sussurrou, quase com medo de perturbar o sangue. Forçando-se a ficar de pé, ele se virou e correu em direção ao portão da cidade. A nobreza de um cavaleiro desapareceu, assim como suas responsabilidades e compostura. Ele não se importava com a multidão aterrorizada atrás dele. Ele só queria escapar. Mais e mais fluido vermelho sangue jorrava da carruagem. Com um estrondo, a carruagem inteira cedeu, estilhaçando-se em pedaços e sendo levada para fora em uma maré carmesim. Capítulo 263. Sim. Quando o capitão cavaleiro líder abandonou seus companheiros e fugiu sozinho, o resto da comitiva de noivado de Kenas finalmente saiu do estupor. Eles gritaram de terror e se espalharam em todas as direções. Alguns, lentos demais para reagir, foram atingidos pela maré vermelha após apenas alguns passos. Seus olhos imediatamente ficaram vazios enquanto desabavam no chão. Mais água vermelha jorrou, cobrindo seus corpos completamente. A maré carmesim girava avidamente em torno de seus corpos, até mesmo interrompendo sua expansão para se banquetear com eles. Graças a isso, alguns sortudos conseguiram escapar da sua desgraça, pelo menos por enquanto. Alguns minutos antes, Saul e Moshi Moshi tinham acabado de entrar no pequeno pátio dilapidado de Ada. Por que vir aqui primeiro? Por quê? Perguntou Moshi Moshi, confuso. Ele não conseguia ver nada de especial naquele lugar no contexto de toda a cidade. Quero confirmar uma coisa, respondeu Saul. O portão da frente do pátio, ainda danificado da última visita, estava torto e sem conserto. Saul entrou no pátio e olhou diretamente para o quarto que pertenceu a Ada. Então, através do vão entre as tábuas da janela, ele viu um único olho, prateado e brilhante como uma galáxia. Moshi Moshi notou que Saul havia parado e curiosa contornou-o. O que foi? Um inimigo? Saul levantou o dedo indicador em um gesto de silêncio. Vou dar uma olhada. Acho que sei quem é. Seriam Penny e Ada? Elas teriam voltado? Não. Os olhos de Penny já haviam perdido aquele brilho prateado estrelado há muito tempo. E com suas habilidades e status, era impossível que ainda estivessem em Green Sayul Town, a menos que alguém os obrigasse a ficar. As sobrancelhas finas de Moshi Moshi se ergueram ligeiramente. Será que outros aprendizes de mago também entraram? Seu coração ficou inquieto. É isso mesmo. O ritual funerário lá fora é tão óbvio. Além de Saul, que ainda não está familiarizado com maldições, qualquer outro aprendiz de terceira classe que o visse ficaria tentado a investigar. Ele olhou ao redor do quintal, mas não viu ninguém vivo e nada fora do comum. Vou esperar lá fora, disse ele, saindo do pátio. Saul, observando as reações do diário, não se opôs. Depois que entrei na cidade, não precisei mais agir junto com o Moshi Moshi. Aquele cara provavelmente anda por aí resolvendo as maldições da cidade sozinho, atraindo a atenção dos inimigos, o que, na verdade, torna as coisas muito mais seguras para mim. Não importa qual seja o motivo pelo qual o diário não emite mais avisos de morte, Saul ficou feliz em agir separadamente de Moshi Moshi. Ainda assim, aquele olho, como uma galáxia prateada, o deixou inquieto. Foi outra alucinação? Um grito agudo e penetrante quebrou de repente o silêncio entre ele e Moshi Moshi. A expressão do Moshi Moshi mudou, e ele imediatamente disse, vou dar uma olhada. Ele jogou uma moeda de ouro para Saul. Saul pegou-a e olhou mais de perto. Era uma moeda antiga, quase imperceptível. Ambos os lados tinham a mesma imagem, o rosto de uma mulher bonita e sorridente. A borda da moeda foi gravada com runas mágicas em miniatura. Essas runas estavam na linguagem mágica comum com a qual Saul estava mais familiarizado. Rolando a moeda entre os dedos, Saul rapidamente decifrou as informações básicas: conexão, detecção e transmissão. Era uma ferramenta mágica de comunicação. Se precisar de mim, bata na orelha com a moeda 3 vezes e depois fale nela, disse Moshi Moshi. Sem esperar por uma resposta, ele dobrou os joelhos e deu um chute no chão. Uau! Ele voou para a rua vizinha. Como um coelho, ele saltou de telhado em telhado, aproximando-se rapidamente da fonte do grito. Saul não sabia o que havia acontecido ali, mas não tinha intenção de interferir. Ele voltou para o antigo quarto de Ada. O olho prateado havia desaparecido. Penny e Ada já deveriam ter ido embora. Aquele olho prateado agora há pouco, provavelmente uma ilusão. Afinal, Moshi Moshi disse que este lugar é amaldiçoado. É normal que haja coisas estranhas que mexam com a percepção dele. Saul empinou o queixo. Algazinha, vá dar uma olhada. A pequena Algai respondeu imediatamente, disparando em direção à janela sem hesitar. Não quebrou, mas em vez disso lançou um pequeno broto através das rachaduras entre as tábuas. Depois de um tempo, o ramo retornou e ressurgiu com o corpo principal. A pequena Algai balançou a cabeça e não encontrou nada. Saul deixou-o retornar e estreitou os olhos para casa. Mesmo em meditação semi-imersiva, não detectou nenhum espírito ou corrupção persistente. O lugar estava excepcionalmente limpo, exatamente como na última vez que ele o visitou. Mas da última vez foi porque o mago errante aqui estava coletando espíritos vingativos de propósito. E desta vez, a maldição desta cidade também tem como alvos espíritos?
Pensando naquele olho prateado como uma estrela, tão parecido com o casulo de uma borboleta de pesadelo, Saul decidiu dar uma olhada mais de perto. Outras coisas ele poderia ignorar, mas borboletas de pesadelo. Algo lhe dizia que aquilo poderia ser importante para ele. Ele avançou, uma barreira esférica de armadura mágica se formando ao redor de seu corpo. Embora Little Algai não tivesse encontrado nada, Saul ativou seu feitiço Soul Armor como precaução antes de se aproximar da antiga casa de Ada. A porta não estava trancada. Com um leve empurrão, ela se abriu com um rangido desagradável. Saul entrou e deu uma volta pelo quarto, verificando até mesmo o pequeno armário onde Penny costumava morar. Sempre que Ada saía, Penny espiava por entre o armário e a janela para observar o mundo exterior. Ela nunca conseguia ver nada, mas parecia que conseguia sentir a presença e as emoções das pessoas. Essa provavelmente foi sua única alegria durante uma infância entediante. Mas depois de vasculhar o quarto minuciosamente, Saul ainda não encontrou nada. Foi mesmo só uma alucinação? Saul não se apressou em ir embora. É possível. Mas com sua força mental atual, ele não deveria ser tão facilmente afetado por ilusões. A menos que quem as conjure esteja no nível de um mago verdadeiro. Mesmo com poder mental comparável ao de um verdadeiro mago, Saul não deixou a arrogância obscurecer seu julgamento. Mesmo assim, já que Penny e Ada se foram, não há motivo para ficar por ali. Saul sobe no telhado mais tarde para verificar se há outras anomalias na cidade e tenta evitá-las enquanto procura as residências dos dois aprendizes errantes. Se ainda há algum lugar nesta cidade com Grinning Sound Fruits, seria na casa deles. Mas quando Saul estava prestes a sair de casa, uma voz veio de trás dele. Irmão Saul. Seu corpo inteiro ficou tenso num instante. Os vasos sanguíneos em suas têmporas pulsavam visivelmente. Ele se virou lentamente. E vi Penny, espiando para fora do armário, seu rostinho adornado com um sorriso familiar e inocente. Seus braços estavam cruzados e apoiados na borda inferior do armário. Ela inclinou a cabeça, o rosto apoiado nos braços, aqueles olhos brilhantes fixos precisamente na direção de Saul. Penny? Saul não se mexeu. Não antes de perceber se aquilo era uma ilusão perigosa. Irmão Saul, você deveria ir, disse ela com o mesmo sorriso doce, até a curva dos lábios. Escute, a maré vermelha está chegando. Se você não for agora, não vai conseguir. Como se suas palavras tivessem acionado um interruptor no momento em que sua voz caiu. Saul ouviu de repente. Ondas quebrando contra rochas. Salpicos, salpicos, salpicos. Capítulo 264. Saul recuou lentamente, mas não planejava ir embora tão cedo. Seu princípio de ação atual era simples. Enquanto o diário não disser não, ninguém mais poderá dizer não. Penny observou ele recuar, mas não fez nenhum outro movimento. Mas assim que Saul chegou à porta, ele de repente estendeu a mão em direção a Penny. Duas gavinhas pretas com formatos ligeiramente diferentes surgiram. Uma mirou na cabeça de Penny, a outra no ombro dela. Entretanto, no momento em que os tentáculos tocaram seu corpo, Penny desapareceu de repente. Junto com seu desaparecimento, o som das marés altas do lado de fora também parou abruptamente. Saul não estava preocupado por ter atacado a verdadeira Penny, ele não sentiu nenhum vestígio de uma pessoa viva nela. Mesmo assim, ele ainda se conteve durante o ataque. Ele enviou a pequena alga, que estava consciente de si mesma, para golpear sua cabeça, enquanto usava o feitiço de primeiro nível, toque de gelo, para atingir seu ombro. Assim que a ilusão de Penny desapareceu, a pequena alga freou bruscamente e parou. Mas o feitiço toque de gelo continuou e destruiu o pequeno armário onde a ilusão de Penny estava. Graças à propriedade congelante do feitiço, o armário não se desfez em escombros. Em vez disso, congelou no lugar estilhaçado, mas ainda intacto. Por que você não me ouviu? Por que você teve que vir aqui? De repente, a voz do velho louco veio do pátio. Virando-se, Saul viu a figura esfarrapada do louco suspirando pesadamente. Também não havia nenhum vestígio de vida nessa pessoa. Outra ilusão? Tendo aprendido com o passado, Saul não desperdiçou magia para atacar. Se a falsa Penny conseguia falar, então esse falso louco também deveria conseguir. Ele sorriu, aproximando-se lentamente e perguntou: todos que vieram para esta cidade morreram? Os olhos do velho se encheram de tristeza. Sim, todos mortos. Ninguém escapou. Quem os matou? O velho congelou por um momento com os olhos vazios como se estivesse tentando se lembrar. Era a maré vermelha. A maré vermelha novamente? E quando essas palavras saíram dos lábios do louco, o som das ondas retornou. Mas desta vez estava visivelmente mais perto do que antes. Saul estreitou os olhos, mas ainda não conseguia ver nenhuma alma ligada ao velho. Quem deveria ter massacrado os moradores de Grind Saiu Town era Moshi Moshi, mas parecia que nem ele sabia sobre a maré vermelho sangue. Alguém apareceu depois que Moshi Moshi foi embora e transformou esta terra morta em um criadouro de maldições? Você sabe onde na cidade eu ainda posso encontrar Grinding Sound Fruit? Moendo fruta sonora? O velho repetiu. O que é moendo fruta sonora? Saul franziu a testa. Então essa ilusão só sabe o que aconteceu antes de sua morte? Os olhos do velho louco se desviaram novamente. De repente, ele começou a insistir com Saul mais uma vez. Vá embora. Se não for agora, será tarde demais. Saul fez várias outras perguntas, mas tudo que o louco disse foi para ele ir embora. Sem paciência, Saul perguntou friamente: se não há mais ninguém vivo aqui, então o que você é? O louco congelou sua expressão ficando nebulosa novamente.
Mas desta vez ele não se recuperou. Eu disse a eles para não lidarem com bárbaros para não, murmurou ele cambaleando enquanto se afastava. A vila inteira foi destruída. Destruída. Sua postura de corrida era estranha. Uma mão estava atrás das costas como se estivesse carregando algo, a outra acenava freneticamente como se pedisse ajuda. Para onde ele está indo agora? Saul franziu a testa e saiu em perseguição. O velho pareceu ouvir seus passos. Olhou para trás com uma expressão conflituosa. Então, como se estivesse tropeçando no ar apesar de estar em terreno plano, ele tropeçou, mal conseguindo se equilibrar. Depois disso, ele não olhou para trás e rapidamente desapareceu do beco. Esse cara, a desconfiança de Saul aumentou. Esse louco sempre foi misterioso. Ele escapou da detecção de Little Olgai. Conhecia os segredos de Grind Sail Town e continuava desaparecendo e reaparecendo imprevisivelmente. Saul já o achará estranho antes. Nem tão louco nem tão são. E agora até sua ilusão era tão estranha. Saul não resistiu e seguiu mais alguns passos para fora do pátio. Mas, no momento em que pôs os pés para fora, o louco desapareceu. Claro, era possível que sua ilusão tivesse simplesmente desaparecido. E no momento em que o louco desapareceu, o som das ondas quebrando parou novamente. Ilusões desaparecendo aleatoriamente, isso é normal, eu acho. Com o louco e Penny desaparecidos, Saul decidiu não demorar mais. Pequena alga, leve-me para o telhado. Obedientemente, a pequena alga o levantou e o colocou no telhado. Este pátio não era particularmente alto, mas era o suficiente para Saul ver os blocos próximos. A casa de um aprendiz de mago tem que ser a mais luxuosa de todas. Saul girou no lugar, examinando a cidade em busca do edifício mais imponente. Mas no momento seguinte, ele congelou. Em uma rua próxima, ele avistou uma terceira pessoa. Era a tia Jenny, aquela que parecia bondosa por fora, mas era fria por dentro. Ela estava encolhida no canto de um beco, segurando firmemente uma sombra negra em seus braços. Saul podia ouvir claramente sua voz aterrorizada. Por favor, não faça isso. Jenny balançava a cabeça desesperadamente. Esse é o momento antes dela morrer? Quando Saul estreitou os olhos, percebeu, para sua surpresa, que Jenny não parecia ser uma ilusão, mas uma alma. Mas por que não senti nenhuma alma por perto quando passei antes? A maldição sobre esta cidade esconde os movimentos da alma? Essa maldição é realmente estranha. É só uma maldição, ou algo mais agressivo? Saul examinou a área cuidadosamente, mas não avistou nenhuma outra alma. Quando ele estava prestes a ignorar a tia Jenny, seu lamento de repente ficou mais alto, cheio de fúria e desespero. Como você pôde ser tão cruel? Jasmine tem só 12 anos. Por favor, deixe-me tomar o lugar dela, deixe-me ser o sacrifício. Jasmine? Saul se lembrou de Jenny gritando na multidão mais cedo que ela não tinha uma filha. Será que depois que eu fui embora, alguém foi atrás de uma garota de quem ela era próxima? Enquanto esse pensamento cruzava sua mente, o grito agonizante de Jenny ecoou novamente. Não. Sem hesitar, Saul saltou diretamente do telhado para o beco onde ela estava. Em apenas alguns passos, ele alcançou a enlouquecida tia Jenny e percebeu que aquela versão dela era muito mais jovem do que a que ele tinha visto antes. Ela estava ajoelhada no chão, olhando fixamente para a entrada do beco. A sombra negra que ela estava segurando agora havia desaparecido. E naquele instante, Saul entendeu. Esta não é uma visão de sua morte, é a lembrança mais dolorosa de sua vida. Aquela Jasmine devia ser amiga dela, ou talvez irmã. Então, embora Jenny não tivesse uma filha, isso não significava que ela não tivesse sofrido. Saul estendeu a mão para Jenny, que estava caída. À medida que seu braço se movia, uma agulha fantasmagórica quase invisível se estendeu da ponta de seus dedos e perfurou sua forma de alma, injetando nela um pouco de energia estelar. Jenny não estava sob seu controle, mas isso não o impediu de imitar o que tinha visto no reino mental e lhe dar algum poder. Foi um experimento. Na pior das hipóteses, ele perderia um pouco da energia da alma. Na melhor das hipóteses, ele poderia ganhar algo inesperado. Felizmente, desta vez, o resultado foi bom. A atordoada Jenny, olhando fixamente para o beco, de repente ficou muito mais animada depois de receber a energia de Saul. Os olhos dela se voltaram lentamente para ele, como se só agora percebesse que ele estava ali. Obrigada. Quem é você? Jenny sentiu vagamente que Saul a havia ajudado. Mas quando olhou para o garoto de pele acinzentada, ele lhe pareceu estranhamente familiar, mas ela não conseguia identificá-lo. Você sabe onde a fruta do som moído costuma ser armazenada na cidade? Ou onde aqueles dois lordes magos moravam? Saul não se preocupou com identidades. Não tinha ideia de quanto tempo a energia que lhe dava a manteria lúcida, então foi direto ao ponto. Fruta sonora moída. Jenny repetiu, ficando tonta novamente no momento em que ouviu a palavra. Não é uma coisa boa. Não procure. Não. De repente, ela se aproximou tanto que seus narizes quase se tocaram. Seu rosto preencheu a visão de Saul. Vou te contar um segredo. Eu ateei fogo. Então ela abriu um sorriso torto. Quanto mais ela ria, mais sua boca se abria, até engolir o resto de suas feições. No fim, todo o seu rosto não passava de uma boca escancarada. Capítulo 265. Tia Jenny na frente dele estava agora completamente imersa em uma lembrança dolorosa, porém estimulante do passado. Aquele fogo, Saul percebeu de repente. Então a queima dos campos de frutas de Grinding Sound foi obra da tia Jenny. Provavelmente nem mesmo os habitantes da cidade suspeitaram que essa mulher,
Sempre tão apaixonada por preservar a tradição do sacrifício de frutas da donzela sagrada, era na verdade aquela que mais odiava a fruta do som moído. Ou melhor, ela odiava a fruta do som moído, e odiava ainda mais as pessoas desta cidade. Agora a consciência da alma da tia Jenny havia entrado em colapso total, mostrando sinais de corrupção. Talvez fosse porque a verdadeira clareza trazia a dor mais profunda. Ela continuou rindo, até que toda a sua cabeça se contorceu grotescamente, tornando-se uma boca gigante e escancarada. Se sua alma fosse poderosa o suficiente, tia Jenny poderia ter se transformado em um verdadeiro espectro naquele momento. Infelizmente, ela era apenas uma pessoa comum. Tanto na vida quanto na morte, tudo o que a aguardava era o colapso da alma, a desintegração em pó. Saul se levantou. Sua mão direita, semelhante a uma agulha, estalou com um estalo, um tentáculo semelhante ao de um polvo disparou, cravando-se com força na alma de Jenny antes de sugá-la até secar, como geleia sorvida. Ao mesmo tempo, um traço de pensamento maligno de Jenny entrou no corpo-alma de Saul. O diário se moveu avidamente, aparentemente desejando purificar aquele traço de maldade. Mas Saul balançou a cabeça gentilmente, impedindo o diário de limpá-lo. Imagino que você não se contentaria em simplesmente desaparecer assim. Por que não vem comigo por um tempo? Veja com seus próprios olhos o destino desta cidadezinha aparentemente acolhedora, mas verdadeiramente fria. Saul saltou de volta para o terraço do outro lado da rua. Desta vez, enquanto procurava a casa mais luxuosa da cidade, também procurou por outras almas remanescentes. Mas naquele momento, o som das marés altas chegou novamente aos seus ouvidos. Desta vez estava mais perto, tão perto que parecia fluir a 100 metros de distância. No entanto, olhando para a cidade, tudo permanecia imaculado. Nenhuma água vermelha, nenhum riacho. Embora não visse nada e o som da maré desaparecesse novamente com a mesma rapidez, Saul sentia seus nervos ficarem tensos a cada onda que se aproximava. Preciso ir mais rápido. Não posso parar por almas que não sabem onde os aprendizes moram. Ele saltou por vários quarteirões e pousou na rua mais movimentada da cidade. Dos telhados, ele já havia notado que aquela área abrigava os edifícios mais magníficos de Grindsay Town, mas mesmo ali havia 3 ou 4 casas tão grandiosas. Sem mais pistas, ele talvez tivesse que verificar cada uma delas, uma enorme perda de tempo. Nesse momento, ele avistou uma figura solitária cambaleando pela rua. A armadura e as roupas do homem não combinavam com os estilos do Ducado de Kema ou de suas regiões vassalas. Ele parecia vir de ainda mais longe. Mais importante ainda, ele era apenas uma pessoa comum. Em um lugar amaldiçoado como aquele, isso significava que ele poderia morrer a qualquer momento. Saul observou evitar cuidadosamente todos os edifícios, desviando-se de janelas e portas e mantendo-se rigorosamente no centro da rua. O homem estremeceu enquanto se movia, olhando cautelosamente em todas as direções. Ele ainda não tinha enlouquecido, mas certamente estava perto de quebrar. E a parte mais crucial, ele estava vivo. Então há outras pessoas dentro desta cidade. Aquela matriz de túmulos na entrada, era mesmo parte de um ritual de maldição? Ou era a isca? Depois de tudo o que aconteceu, Saul não acreditava mais que o objetivo do mentor fosse simplesmente amaldiçoar a cidade. Tinha que haver algo maior em jogo, uma ambição mais profunda e um apetite ainda maior. Ele se lembrou da expressão estranha no rosto de Moshi Moshi quando o veterano entrou na cidade. Talvez aquele breve encontro não tivesse sido tão honesto quanto ele imaginara. Ou Moshi Moshi era quem estava no controle, ou ele mudou de planos depois de ver a maldição com seus próprios olhos. O braço de Saul abaixou-se e uma moeda de ouro antiga rolou para sua palma. Ambos os lados exibiam o sorriso de uma bela mulher. Ele passou a moeda entre os dedos, deixando-a girar e dançar entre os nós dos dedos. Mas ele não o usou para contatar Moshi Moshi. Em vez disso, ele o guardou de volta. Nesse momento, o homem que caminhava no centro da rua gritou de repente e se virou para fugir, como se 10 lobos famintos o estivessem perseguindo. Mas quando Saul olhou na mesma direção, não viu nada. Momentos depois, porém, uma alma apareceu na esquina, um homem com meia armadura, empunhando uma lâmina curva. É aquele, Capitão Jeff? Saul se virou para o homem em fuga. Ele viu alguma coisa? Algo que o fez sentir a presença de Jeff com antecedência? Ou, esta cidade já assumiu uma aparência diferente aos olhos dos vivos? Isso faria sentido. A força mental de pessoas comuns não era tão forte quanto a de um mago, e elas não tinham a proteção da magia. Mesmo uma leve exposição à maldição podia causar alucinações aterrorizantes. Muito menos em uma cidade totalmente amaldiçoada. Saul não fugiu. Em vez disso, saltou direto na frente do Capitão Jeff. Olá, Capitão Jeff. Quem é você? Jeff parecia muito mais normal do que a tia Jenny. Sou um mago errante, só de passagem. Gostaria que você me levasse para conhecer um mago residente na sua cidade. Saul não tinha ideia de que tipo de ilusão Jeff estava sofrendo, então ele inventou algo. Pediu para ser guiado até a morada do mago. Não, estou em patrulha. Para a surpresa de Saul, a versão Soul de Jeff foi bastante firme. Ele recusou. Se você não me levar, eu vou te matar, disse Saul friamente. Estou de patrulha. Por favor, não interfira no meu dever de proteger a cidade. Jeff respondeu solenemente. Depois tentou contornar Saul e continuar pela rua. Ok, retiro o que disse. Não existe alma normal, murmurou Saul, balançando a cabeça com uma risada autodepreciativa. Ei, ele gritou.
Felizmente, Jeff ainda manteve instinto suficiente para responder. No momento seguinte, uma mão gigante e translúcida de repente bateu em um prédio próximo, quebrando um de seus cantos e transformando-o em escombros com a força do feitiço de um mago. Se você não me levar até lá, destruirei a cidade que você está tentando proteger. Saul sabia muito bem que destruir uma cidade inteira estava além de suas capacidades, mas blefar funcionava muito bem com uma alma confusa. Certo. O obediente capitão Jeff hesitou enquanto olhava para a parede quebrada. Então, finalmente cedeu. Sigam-me. E com isso Jeff se virou e levou Saul para a mesma mansão luxuosa que Saul tinha acabado de demolir parcialmente. Saul, sério? O mago está lá dentro. Se precisar de alguma coisa, vá perguntar a eles. Você acha que eles guardariam algo importante aqui? Não sei do que você está falando. Preciso ir. Estou ocupado mantendo a cidade segura. Com isso Jeff se virou e retomou sua patrulha. Capitão Jeff, Saul gritou para ele. Você está protegendo a cidade ou seu povo? Os passos de Jeff vacilaram por um instante. Mas ele não respondeu. Continuou andando. Saul riu baixinho e foi em direção às profundezas da mansão. Assim que ele entrou, a porta da frente fechou-se silenciosamente, guiada por uma mão invisível. Enquanto isso, da rachadura no canto do prédio, onde havia sido quebrada antes, um jato de líquido vermelho começou a vazar. O fluido vermelho se espalhou, formando uma poça rasa e depois se aprofundando em uma pequena bacia de água. O som das ondas batendo nas pedras ecoou novamente. Respingo, respingo. Capítulo 266. Do outro lado da cidade, um homem magro, vestido com um terno preto formal moshi-moshi, caminhava ansiosamente pela rua, carregando uma empregada inconsciente em uma mão. Ele chegou ao muro do perímetro da cidade e tentou pular por cima, mas no momento em que pousou no topo, foi jogado para trás por uma barreira invisível. Que interessante, que muito interessante. Esta maldição é enorme, envolveu a cidade inteira, e a força do impacto se distribui uniformemente pela barreira. Com o nosso poder, não há como romper a barreira a menos que encontremos um ponto fraco. Droga, os portões da cidade não são uma saída. Nem o ponto mais alto do céu é. Onde diabos fica a saída? Naquele momento, o som de água corrente ecoou atrás dele. Ele se virou rapidamente apenas para ver uma enorme onda de sangue, como um tsunami, avançando pela rua em perseguição. As sobrancelhas de Moshi-Moshi se franziram numa carranca profunda. Não era a primeira vez que ele via aquilo. De repente, ele jogou uma das criadas na onda. Quando o sangue a engoliu, ele se virou e saiu correndo com a única criada restante. Ele já havia tentado usar feitiços para resistir à onda antes, mas seus feitiços foram consumidos instantaneamente. Em contraste, jogar uma pessoa viva ali poderia desacelerar temporariamente o fluxo sanguíneo. Ele já havia jogado fora muitas pessoas vivas que encontrou durante sua busca. A essa altura, Moshi-Moshi tinha certeza. Este não era um local para cultivar uma maldição. Era um campo de maldição de nível de domínio, obra de um verdadeiro mago. Mas como um domínio de maldição como esse pôde aparecer no Principado Humano? Como? Os lábios de Moshi-Moshi se contorceram amargamente. Quem armou essa armadilha? Até colocou uma fachada lá fora para me atrair. Depois de ouvir a descrição de Saul, ele presumiu que aquele era um local onde alguém estava cultivando uma maldição. Esses lugares geralmente se originam de uma poderosa semente da malícia ou de um espectro aterrorizante. Qualquer um deles seria um tesouro inestimável para um aprendiz de terceira classe. A ganância explodiu no coração de Moshi-Moshi em um instante. Ele alegou estar defendendo a dignidade da Torre dos Magos. Mas a verdade era que ele queria se antecipar aos outros e arrebatar o núcleo da maldição antes que ela amadurecesse completamente. Uma maldição cultivada usando uma cidade inteira certamente seria devastadoramente poderosa. Então Moshi-Moshi correu para cá com Saul e rapidamente se separou para encontrar a fonte da maldição. Afinal, uma maldição cultivada poderia reconhecer um mestre. Se ele se atrasasse, o objeto pertenceria a outra pessoa. Mas o horror desse domínio amaldiçoado excedia em muito tudo que Moshi-Moshi havia imaginado. Em certo momento, ele chegou a suspeitar que Saul o havia enganado intencionalmente para vir até ali. Mas Saul não tinha esse tipo de poder e, além disso, ele próprio havia entrado na cidade. Ainda assim, embora ele não pudesse lutar contra a maldição, isso não significava que ele não pudesse fugir. Mais cedo, Moshi-Moshi havia resgatado alguns sobreviventes de onde alguém havia gritado. Não por gentileza, é claro, mas porque eles poderiam servir de isca para retardar a maré de sangue. Uma única vida humana lhe daria tempo suficiente para explorar outro quarteirão. Enquanto tivesse isca, a onda de sangue não poderia atingi-lo. Ele já havia vagado por mais da metade da cidade, escapando por pouco do perigo várias vezes. E com apenas uma isca viva restante, ainda não havia encontrado uma saída. Quem criou esse domínio amaldiçoado? Quão poderosos eles eram? Se eu realmente estiver encurralado. Seu olhar se voltou para onde ele havia se separado de Saul pela última vez. Talvez Saul possa me dar um tempinho. Ele abriu a mão. Em sua palma havia uma moeda de ouro de tempos antigos, mas não era o mesmo que ele dera a Saul. Embora tivesse o mesmo rosto de mulher em ambos os lados, desta vez ela exibia uma expressão de dor. Naquele momento, a criada em suas mãos se mexeu com um gemido. Ah!
A empregada acordou assustada, apenas para cruzar o olhar com o assustador Moshi Moshi, a quem ela temia mais do que tudo. Este terrível mago certa vez salvou ela e os outros enquanto eles fugiam. A princípio, eles pensaram que ele era um resgate enviado pelo Ducado de Kema. Mas logo depois, ele os forçou a explorar a cidade amaldiçoada com ele. Toda vez que a onda de sangue aparecia, ele sacrificava um deles para desacelerá-la. A princípio, eles aceitaram essa abordagem, pensando que logo escapariam. Mas com o passar do tempo, a criada percebeu. Aquele mago não tinha intenção de ir embora. Os que seriam sacrificados não seriam apenas alguns, seriam todos eles. Quando restaram apenas 3 deles, o grupo finalmente se desfez e tentou se dispersar. A empregada não tinha ido muito longe quando seu corpo inteiro ficou dormente de repente e ela desmaiou. Agora, ao acordar novamente, ela se viu ainda nas mãos daquele mago aterrorizante. Ela olhou ao redor. Ela era a única que restava. Soluço, soluço. O desespero tomou conta do peito da criada. Ela mal conseguia acreditar que em apenas meio-dia, sua prestigiosa comitiva de noivado havia sido quase exterminada. Por favor, deixe-me ir, a criada juntou as mãos em prece sob o queixo, implorando. Tão barulhento, tão barulhento. Não vê que estou pensando? Respondeu Moshi Moshi, irritada, pressionando o rosto com a mão. Embora sua mão tenha sido rapidamente retirada, a empregada de repente sentiu uma coceira insuportável se espalhar por sua pele. Ela estendeu a mão para tocar o rosto e sentiu uma penugem macia e fina, como um tapete aveludado. Era estranhamente agradável ao toque. Mas o próprio fato de seu rosto estar daquele jeito a encheu de horror. Ela agarrou desesperadamente o próprio rosto e então viu pelos pretos presos sob suas unhas. Ela abriu a boca, prestes a gritar, mas agora até seus lábios coçavam. A coceira se espalhou até a garganta. E nenhum som saiu. O terror abalou sua mente já frágil. Seus olhos se viraram e ela desmaiou novamente. Satisfeito, Moshi Moshi içou a empregada inconsciente. TSK, TSK. Última isca. Deve me dar mais 5 minutos. Embora ele tivesse desperdiçado algumas iscas vivas enquanto vagava pela cidade, Moshi Moshi não estava sem lucro. De repente, ele mudou de direção e correu em direção ao centro da cidade. Perto do centro da cidade havia uma pequena praça. Em sua extremidade, erguia-se uma antiga e discreta torre do relógio. Originalmente, Moshi Moshi não prestou muita atenção. Não ficava no coração da cidade, nem era o prédio mais alto. Parecia decadente e irrelevante. Mas, ao refletir sobre seus muitos encontros com a maré de sangue, ele notou algo estranho. Quase toda vez que a onda de sangue aparecia, ela surgia das bordas da cidade. Mas quando ele estava perto da torre do relógio, a onda fluiu do centro da cidade em direção à torre. Minha suposição anterior estava errada. Nem todas as ruas se conectam diretamente ao centro da cidade. O fluxo de sangue parece convergir para lá em geral. Mas agora parece que o verdadeiro destino dessas marés não é o centro da cidade. É a torre do relógio. Se não há saída pelas bordas, então a chave para escapar deste domínio amaldiçoado deve estar em seu núcleo, a torre do relógio. Os lábios finos de Moshi Moshi se esticaram em um largo sorriso. Ainda carregando a empregada inconsciente, ele saltou alto, saltando de telhado em telhado em direção à torre do relógio. Capítulo 267. Os exploradores esforçados dentro da cidade não tinham ideia de que após o anoitecer, novos aprendizes de magos foram atraídos para a formação de túmulos do lado de fora dos portões. Em busca de entrar na cidade, Grind saiu e descobrir seus segredos. Billy, que sempre estava com uma carranca, pela primeira vez tinha um traço de sorriso no rosto. Ele se agachou na beira de um campo, observando a formação de sepulturas com grande interesse. Angela, encapuzada da cabeça aos pés, estava atrás dele, impaciente. Você não disse que a cidade tinha sido completamente massacrada e me mandou vir absorver os fragmentos de alma? Mas olhe para estes túmulos, estão impecáveis. Claramente, alguém chegou aqui primeiro. Diante da reclamação dela, o leve sorriso no canto dos lábios de Billy desapareceu. O que você sabe? Esta é uma formação auxiliar para cultivar maldições. O que está escondido na cidade agora vale muito mais do que seus míseros fragmentos de alma. Ele se levantou e olhou para os portões da cidade à distância. Um silêncio sufocante irradiava da cidade como uma onda silenciosa. Uma maldição cultivada com a força de uma cidade inteira. Billy lambeu os lábios. Entrar pode significar a morte. O rosto de Angela ficou tenso quando ela ouviu Billy murmurar para si mesmo. Depois de passar os últimos meses juntos, ela passou a entender que tipo de pessoa seu companheiro temporário realmente era. Qualquer coisa que despertasse seu interesse, não importava o quão perigosa fosse, ele mergulhava de cabeça. Como alguém que permaneceu obedientemente no laboratório desde que entrou na Torre dos Magos, raramente participando de operações arriscadas, Angela já havia saído de sua zona de conforto só por vir até ali. Sem falar nos últimos dias, ela praticamente foi arrastada por situações de vida ou morte ao lado de Billy. Toda aquela conversa sobre reunir almas lá fora ser mais fácil, ter mais recursos e não precisar ser tão cauteloso como na Torre do Mago. Era tudo mentira. Ela finalmente decidiu retornar à torre, mas no meio do caminho, Billy foi atraído pelas anomalias presentes ali. Agora parecia que ele estava planejando seriamente entrar naquela cidade desconhecida que já havia se tornado uma terra amaldiçoada. Eu não vou entrar, declarou Angela firmemente. Você não pode me deixar, respondeu Billy, sem aceitar discussões. Por que não? Eu não sou forte o suficiente. Se eu entrar com você, só vou te arrastar para baixo. Vá sem mim. Eu te espero na torre, ok?
Billy não respondeu. Ele mostrou sua resposta com suas ações. Angela ficou parada no início, mas conforme Billy se afastava cada vez mais, uma dor surda começou a surgir em seu abdômen inferior. Droga! Ela não teve escolha a não ser correr atrás dele. Billy a havia envenenado com uma toxina especial. A menos que ele lhe desse um antídoto temporário, Angela não poderia se afastar mais de 100 metros dele. Caso contrário, a dor no abdômen se espalharia para todo o corpo. E quanto ao tipo de dano que isso eventualmente causaria? Angela não ousou testar. Billy sabia que ela não arriscaria a vida para testar seu veneno, então ele calmamente colocou a mão no portão da cidade. Um gás verde claro vazou de sua palma, espalhando-se pelo portão de madeira. O gás era altamente corrosivo e, ao entrar em contato, começou a corroer o portão de madeira e o ferrolho de madeira atrás dele, formando um grande buraco. Logo o buraco se alargou o suficiente para que uma pessoa pudesse passar por ele em pé. Billy não esperou por Angela. Ele foi direto para a cidade. Angela o seguiu relutantemente, mantendo alguma distância atrás dele enquanto passava por cima dos fragmentos de madeira caídos. No momento em que cruzou o limiar do portão, Angela de repente ouviu o som de água. Mas não era o som normal de água corrente. Isso a lembrou de uma grande enchente que atingiu sua cidade natal. Um rio caudaloso que esmagava tudo em seu caminho. Diante de tal enchente, não importava se você corria ou não, ninguém conseguia escapar. No final, todos seriam levados, seus corpos se misturariam com lama, pedras e galhos quebrados, tornando-se parte da força da enchente, ajudando-a a causar uma destruição ainda maior. Angela mordeu o lábio, seu rosto pálido. Nesse momento, sua mão esquerda subitamente se levantou para bloquear seu caminho. Qual o sentido de me avisar agora? Angela murmurou amargamente. Por que você não parou Billy antes? Ela sabia que era a intenção maligna em sua mão esquerda alertando-a do perigo. Claro que ela sabia que havia perigo. Arrastando os pés pesadamente, Angela seguiu Billy para o interior da cidade. Eles caminharam pela estrada principal por algum tempo. Em uma bifurcação, Billy de repente entrou em um beco estreito, como se tivesse descoberto algo. Angela estava mantendo distância, mas quando viu sua figura desaparecer na esquina, ela entrou em pânico e correu atrás dele, com medo de perdê-lo de verdade. No entanto, Billy não tinha ido muito longe no beco. Ele estava parado diante do portão de um pequeno pátio. Angela parou bruscamente e olhou ao redor da esquina. O que há de tão especial neste lugar? Ela perguntou, olhando para o portão danificado. Parece uma casa para plebeus. Apareceu alguma coisa aqui, disse Billy com os olhos fixos no pátio. As moscas que soltei desapareceram no momento em que entraram. Ele apontou o queixo para ela. Mande uma de suas almas. Desde que deixou a Torre do Mago, Angela realizou vários ritos de sacrifício com flores de cadáveres sob as instruções de Billy. Graças à alta qualidade e abundância das almas que Billy forneceu, muito mais do que o que estava disponível na torre, Angela rapidamente ganhou vários servos de almas. Eles eram ótimos para detectar perigos à frente. Ela havia colhido benefícios reais com isso, o que amenizou um pouco seu ressentimento em relação a Billy. Agora era o momento perfeito para usar uma alma. Um rosto horrível e translúcido de repente surgiu nas feições adoráveis de Angela. Ele se contorceu e lutou, desesperado para fugir, mas parecia grudado em sua pele. Enquanto tentava se soltar, um terrível ruído de rasgo ecoou entre eles. O lindo rosto de Angela se contorceu de dor. Claramente a separação também a machucou. Querendo acabar com o tormento rapidamente, ela cerrou os dentes e jogou a cabeça para trás. Com uma série de estalos agudos e estilhaços, a alma finalmente se separou. Ele tentou escapar imediatamente. Felizmente, ele já estava de frente para o pátio quando se separou de Angela, então correu direto para o quintal. Poupou-lhe o trabalho de dar uma ordem. Mas no instante em que o rosto assustador atravessou o pátio, Billy e Angela de repente ouviram o som de ondas quebrando. Angela já tinha ouvido isso antes, quando entraram na cidade, mas desapareceu rapidamente. Ela presumiu que fosse um efeito mágico e não lhe deu importância. No momento seguinte, água escarlate começou a vazar pelas rachaduras nas tábuas de madeira que cobriam uma janela dos fundos do pátio. O fluxo cresceu rapidamente, formando uma maré vermelha em um ritmo inacreditável. O líquido vermelho batia nas paredes com o som das ondas do oceano quebrando nas rochas. Billy deu um passo para trás, o rosto escurecendo. Corra! Ele latiu e se virou para fugir. Angela nem percebeu o perigo antes que sua coleira fosse puxada com força. Ela cambaleou alguns passos para trás antes de se virar agilmente para segui-lo. Minha alma, eu não a recuperei. Você não vai recuperá-lo. A voz de Billy era fria. Fomos enganados. Este não é um local onde uma maldição está sendo formada. Já é um domínio amaldiçoado completamente formado. Você foi enganado, pensou Angela, revirando os olhos atrás dele. Eu nunca quis vir aqui desde o começo. Capítulo 268. Billy cerrou os dentes com uma expressão sombria. Aquela formação de túmulo lá fora não era um ritual auxiliar de maldição. Era uma isca. Uma isca criada para atrair pessoas com algum conhecimento de cultivo de maldições. Era a primeira vez que Angela via Billy tão bravo. Sua própria expressão ficou mais séria. É tão perigoso assim? Nem você consegue lidar com isso? Embora ela tivesse passado por uma situação perigosa após a outra desde que deixou a torre, Billy sempre pareceu calmo e no controle. Nunca assim. Enquanto corria, Billy olhou para ela com os olhos complexos. Aquele olhar fez o coração de Angela disparar. Eu vou te proteger, disse ele. Então puxou-a para outra rua.
Estranhamente, no momento em que pisaram na nova estrada, o som da maré alta atrás deles desapareceu de repente. Billy parou e olhou para trás, para o beco. A corrente vermelha que os perseguia, fluindo logo atrás deles, também havia desaparecido. Billy franziu a testa e começou a pensar no que poderia ter desencadeado a maldição, quando de repente ouviu Angela ofegar ao seu lado. Saul, o que você está fazendo aqui? Saul tinha acabado de sair da casa onde os aprendizes de mago errantes moravam. Ele olhou para a pequena bolsa de pano em sua mão e suspirou. De fato, havia algumas frutas do som moído sobrando, mas a maioria já estava podre. Vasculhei tudo e só consegui encontrar umas 10. No máximo, darão para 2 longos experimentos no reino mental. Talvez houvesse mais em outros lugares da cidade, mas Saul não podia se dar ao luxo de ficar ali. Ele não havia esquecido o aviso de morte do diário. Quanto mais tempo ele ficava e mais explorava, maior a chance de tropeçar acidentalmente nos bastidores. Bem, pelo menos eu tenho algumas. Talvez só mais 2 experimentos e eu consiga transformar completamente o diário em um localizador. Por enquanto, é melhor eu me concentrar em ir embora. Não faço ideia de para onde aquele moshi-moshi foi. No momento em que ele pensou nisso, ouviu-se o som de um sino. Esta cidade tem um campanário? Saul tentou se lembrar, eu acho que tem. Quase todas as cidades tinham um campanário para chamar os civis, então ele não havia prestado muita atenção nisso antes. Agora que ouvirá o sino tocar, não tinha intenção de verificar. Em vez disso, virou-se e correu na direção oposta, em direção aos portões da cidade. Ele não era ganancioso. Viera aqui em busca da fruta Grinding Sound, e agora que a tinha, era hora de partir. E quanto ao moshi-moshi? Talvez esse cara nem queira ir embora. A essa altura, só restavam os 2 na cidade. E aquele sino, provavelmente era obra do moshi-moshi. Principalmente porque ele havia se separado de Saul deliberadamente antes. Claramente, ele não queria companhia. Então Saul não hesitou. Atravessou a toda velocidade o opulento bairro residencial e seguiu para a avenida principal mais larga da cidade, planejando seguir a estrada larga direto para o portão da cidade. Mas assim que ele entrou na avenida, 2 figuras surgiram na esquina de um beco diagonal. Eram Billy e Angela. O que eles estão fazendo aqui? Os pensamentos de Saul disparavam. Antes que ele pudesse decidir o que fazer, Angela olhou para cima e o avistou. Saul, o que você está fazendo aqui? Ao ouvi-la gritar, Billy imediatamente virou a cabeça. Ele estava muito focado em analisar a maré vermelha antes para perceber que havia outras por perto. Mas ao ver Saul, Billy não pareceu surpreso. Era como se a presença de Saul fizesse todo sentido. Como eles se chocaram de frente, Saul não se preocupou em se esconder. Estou indo embora. E vocês 2? Saul deixou claro desde o início que não estava interessado em competir pela fonte da maldição dentro da cidade. Os estranhos fenômenos não cessaram. Como Moshi-moshi avistou as pistas na formação da sepultura lá fora, alguém tão respeitável quanto Billy, entre os aprendizes de 3ª classe, certamente também as viu. Billy era o tipo de cara que poderia levar o mentor Gudo à depressão. Surpreendentemente, Billy chegou à mesma decisão. Nós também estamos indo embora. Angela olhou para Saul, depois para Billy e finalmente abriu os braços com um sorriso. Então vamos juntos. Aos seus olhos, Billy era um aprendiz experiente de 3º grau, e Saul era o aluno pessoal do mestre da torre. Ambos eram incrivelmente fortes. Se esta cidade fosse tão perigosa quanto Billy disse, viajar com esses 2 lhe daria uma chance maior de escapar. Mas a mão esquerda de Angela não compartilhava seu otimismo. Ela puxou ansiosamente o tecido sobre o peito, parecendo mais nervosa do que qualquer outra pessoa presente. Saul ficou um pouco surpreso. Eles também não estavam ali pela fonte da maldição? Billy, com uma expressão sombria, assentiu para Saul, concordando silenciosamente com a partida conjunta. Nesse momento, o sino tocou novamente, e todos os 3 se viraram na direção do som. No final da avenida havia uma pequena praça e, em frente a ela, uma torre sineira um tanto dilapidada, mas ainda de pé. De onde estavam, eles podiam ver o sino balançando no topo. Havia uma corda presa ao badalo do sino, claramente destinada a ser puxada para fazê-lo soar, mas não havia ninguém visível. Quando o sino tocou, o som das ondas surgiu novamente, dessa vez cercando Saul como um sistema de som surrando. Agora estava ainda mais perto. Parecia que estava bem perto. Saul sabia que se eles demorassem mais, poderiam correr direto para a maré vermelha. Vamos! Saul deu um grito rápido e correu em direção ao portão da cidade. Angela estava de olho nos outros 2, e quando Saul saiu correndo, ela não hesitou em segui-lo. Ela imaginou que se Saul e Billy estivessem correndo, Billy também não ficaria para trás. Com certeza, o som de passos a seguiu um instante depois. Os 3 correram sem se preocupar com as aparências. Felizmente, depois de correrem centenas de metros, o rugido da maré desapareceu atrás deles. Eles seguiram sua rota original e chegaram ao portão principal da cidade. Mas o que seus olhos encontraram foi um portão perfeitamente intacto, com uma viga quadrada de 2 metros de comprimento firmemente alojada no lugar para trancá-lo. Angela cobriu a boca em choque. Como? Claramente corroemos a porta quando entramos. Por que ela está inteira de novo? A porta estava inteira quando você entrou? Saul franziu a testa para o portão. Moshi-moshi e eu a arrombamos quando entramos. Isso não é surpreendente, disse Billy friamente. Se for uma armadilha para pegar pessoas, é claro que a porta da gaiola tem que ser selada. Sendo o mais forte entre eles, ele não se conteve.
Deu um passo à frente e pressionou a mão contra o portão, liberando um gás verde fraco como antes. Mas dessa vez não funcionou. O gás pairava ao redor da porta, tocando o ar, mas sem efeito algum. Billy puxou o acelerador, inclinou-se e examinou o espaço entre sua mão e o portão. Seu rosto escureceu. Então ele lançou um ataque ainda mais poderoso, garra corrosiva. A garra verde fantasmagórica bateu com força no portão. Mas o portão não se mexeu, nem um arranhão. Após várias tentativas frustradas, a garra se dissipou irremediavelmente. Angela estava prestes a dizer algo quando Saul de repente disparou uma flecha no topo do muro. Como era de se esperar, a flecha atingiu uma barreira invisível com um estrondo, partiu-se em duas e caiu no chão dentro da cidade. Parece que realmente estamos presos em uma gaiola, murmurou Saul. Capítulo 269. Saul estreitou os olhos e olhou para o ar acima das muralhas da cidade. Não viu nenhuma barreira que tivesse interceptado sua flecha. Seu método de meditação semi-imersiva era bastante eficaz para observar corpos espirituais e corrupção, mas quando se tratava de maldições, não era de muita utilidade. Então, ele simplesmente escolheu observar o ar acima dos muros da cidade a olho nu meticulosamente. Por fim, entre o interior e o exterior da cidade, ele avistou vagamente uma concha transparente como plástico. A concha se estendia para cima a partir dos muros da cidade, convergindo no ar para formar uma cobertura em forma de domo. Mas não era realmente uma cúpula. Saul caminhou até a base do muro e rapidamente cavou um buraco de meio metro de profundidade. Abaixo do chão, aos pés do muro, ele tocou outra barreira transparente. O céu e a terra estão selados. Não temos para onde correr. Saul se virou e disse a Billy: Senhor, você tem um ataque mais poderoso? Angela interrompeu: Vamos todos usar nossos ataques mais fortes, mirando em um ponto ao mesmo tempo. Talvez possamos levar essa parede transparente além do seu limite. Mas, para sua surpresa, Billy balançou a cabeça. Observei a parede enquanto ela estava sob ataque mais cedo. Minha conclusão é que ela pode suportar várias vezes o poder concentrado de uma garra corrosiva. Seu olhar percorreu os dois. A menos que um de vocês possa conjurar uma magia de 3º grau ou tenha um pergaminho de força semelhante, não se incomodem em desperdiçar sua magia. Se a força bruta não é uma opção, deve haver outra saída, certo? Saul voltou e limpou a sujeira das mãos. Temos que quebrar a maldição para destruir a barreira? Em teoria, sim, Bill assentiu levemente. No segundo seguinte, Saul e Billy viraram a cabeça ao mesmo tempo, ambos olhando para o centro da cidade, a torre do relógio. Angela viu os movimentos deles e sentiu um frio no coração. Nós, ainda temos que voltar para lá? Ela não queria correr o risco, então seu primeiro instinto foi encontrar um lugar para se esconder. A menos que você consiga continuar voando, não há onde se esconder, disse Billy friamente. Saul lembrou-se do que a alma havia dito quando ele chegou pela primeira vez, e do som cada vez mais alto da água corrente. Você quer dizer aquele barulho de água corrente? Billy assentiu. Li sobre uma maldição em um livro uma vez. O padrão combina bastante com este lugar. O quê? Os olhos de Angela brilharam. Então você já deve saber como escapar, certo? Billy a ignorou e em vez disso falou com Saul. A maldição se chamava Maré Negra Destruidora de Mundos. Descrevia uma inundação negra e corrosiva que exterminou todos os seres vivos e mortos-vivos dentro de uma área designada. Mas o problema é que a maré que acabei de ver era vermelho sangue. Vermelho sangue. Saul sentiu o coração se agitar. Parece que eles já encontraram a maré diretamente. Mas estou aqui há mais tempo e só ouvi o som dela. O que eles fizeram para desencadear um encontro direto? Embora pensasse nisso, Saul manteve uma expressão de medo persistente em seu rosto. Nesse caso, talvez possamos fazer referência ao método usado para quebrar essa maldição, disse Saul. Eu pensei o mesmo. Billy assentiu. Há duas maneiras de quebrar a maldição da maré negra destruidora de mundos. Uma é destruir violentamente a energia que alimenta a maldição. A outra é encontrar uma nave. Se você conseguir sobreviver à erupção da maldição a bordo da nave, poderá partir. Mas forçar a maldição da maré negra exige pelo menos um mago de verdade. Em termos de poder de ataque bruto, mesmo juntos, não somos suficientes. Então teremos que tentar a segunda opção, disse Saul. Mesmo que esta não seja a maré negra, mas sim uma maré vermelha, claramente não é algo que possamos suportar. Se estamos procurando um navio adequado. A torre do relógio, concluiu Billy. Saul encontrou seus olhos. Eles estavam claramente pensando a mesma coisa. Precisamos mesmo voltar? A gente simplesmente fugiu de lá, disse Angela nervosamente, torcendo as mãos. E se a gente encontrar a maré vermelha de novo? Da última vez, só ouvimos a água. Na verdade, não vimos as ondas vermelhas, respondeu Billy. Se encontrarmos elas desta vez, teremos que dar um jeito de contornar. Depois da discussão, os três não hesitaram mais e correram em direção à torre do relógio. Angela ficou deliberadamente para trás, pensando que se o perigo surgisse, os outros dois sofreriam um impacto. Mas então ela percebeu que Saul tinha tirado algo pequeno da manga e estava mexendo nele. Como Saul havia dividido parte de sua atenção em outras coisas, sua velocidade de corrida estava claramente mais lenta do que antes. Ele está tentando pressionar Billy a assumir a liderança também? Angela ficou curiosa. Ela esticou o pescoço para dar uma olhada na mão de Saul. Ela viu uma moeda de ouro brilhante na mão dele, e Saul parecia estar raspando algo em sua superfície. No momento em que a curiosidade de Angela atingiu o auge, imaginando o que Saul estaria fazendo em um momento tão crítico, o som da maré ecoou novamente.
Desta vez, porém, não foi apenas o som. Saul olhou para cima e finalmente viu como era realmente uma maré cor de sangue. Até então, ele só ouvirá, nunca vira. O estrondo cada vez mais alto o alertara de que a maré estava se aproximando. Agora, inúmeras ondas vermelhas, como um tsunami, vinham de todas as direções, avançando pelas ruas em direção à torre. As maiores ondas tinham mais de 10 metros de altura. Ninguém sabia onde marés tão gigantescas estavam escondidas até então. Por onde as ondas passavam, janelas se estilhaçavam, prédios desabavam e tudo, móveis, veículos, detritos da rua, era varrido e levado adiante. Dentro da maré vermelha, Saul até avistou algumas carruagens luxuosas e roupas exóticas. Parece que as pessoas comuns que tropeçaram nesta cidade não acabaram bem, embora talvez elas não tenham chegado assim por acaso. Depois de um olhar, Saul olhou para baixo novamente e voltou a brincar com sua moeda antiga. Para acelerar as coisas, ele invocou uma pequena alga da nuca. Ela se dividiu em 4 e se transformou em 4 pernas longas, levantando Saul do chão e correndo a toda velocidade. A pequena algaia era impressionantemente ágil. Carregando Saul daquele jeito, ela corria ainda mais rápido do que ele conseguiria sozinho. Para evitar serem pegos pela maré vermelha letal e chegar à torre do relógio o mais rápido possível, os 3 usaram seus próprios truques. Billy voou direto para o ar. Voo era uma magia auxiliar essencial para qualquer aprendiz de 3º grau. Mas como voo era uma magia de 2º grau, Saul não conseguiu aprendê-la. Ele continuou dependendo da pequena alga para obter velocidade. A pequena algaia levantou Saul mais alto, e seus tentáculos começaram a rastejar pelas paredes. Nos pés de Angela, 2 projeções de almas infantis apareceram, abraçando suas panturrilhas como se lhe emprestassem força para correr mais rápido. Mas Angela não foi feita para a velocidade. Mesmo com as almas ajudando desesperadamente a sobreviver, ela continuou sendo a mais lenta entre elas. Ela não era exatamente lenta, mas comparada a Saul e Billy, ela estava claramente atrasada. Então, quando estavam se aproximando da torre do relógio, marés vermelhas surgiram de ambos os lados de um cruzamento, ameaçando interrompê-los. No momento crítico, Billy desceu, agarrou Angela e a carregou no ar. A velocidade de Billy foi afetada pelo peso de Angela, o que o deixou um pouco mais lento do que Saul, que já havia passado pelo cruzamento em segurança. A velocidade de voo e a altitude de Billy foram afetadas. Principalmente a altitude. Ele não conseguia mais levantar Angela alto o suficiente para voar sobre a maré vermelha. As ondas se aproximavam de ambos os lados. Angela fechou os olhos com força, aterrorizada. Mas Billy não a deixou ir. Ele levou sua magia ao limite e, no último momento possível, conseguiu aumentar a velocidade o suficiente para escapar antes que as marés de sangue colidissem. Vendo isso, Saul ficou pensativo. Principalmente depois de perceber a naturalidade com que Angela aceitou a ajuda de Billy. Claramente não era a primeira vez que ele a salvava. Mas se Billy estava ajudando Angela por afeição, então Saul poderia muito bem acreditar que Billy era um homem de bom coração e rosto feio. Acostumar-se a ser resgatada nunca foi bom. Mesmo que ela dissesse a si mesma que queria ser independente, o corpo ainda poderia desenvolver dependência inconsciente. Então Saul notou que a perna direita de Angela tremia levemente. Embora Billy a tivesse levado sobre a maré, um pouco de água ainda atingiu sua panturrilha. A julgar pela expressão de dor dela, Saul agora tinha certeza. Eles não podiam tocar a maré vermelha de jeito nenhum. Se alguém fosse realmente engolido por ela, provavelmente se tornaria parte dela. Capítulo 270. Pouco tempo depois, os 3, movendo-se rapidamente, seguiram a estrada principal e chegaram abaixo da Torre do Sino. Atrás deles, a maré carmesim avançava implacavelmente. O sino continuou tocando acima de suas cabeças. Cada toque soava como um toque de finados. No entanto, mesmo de tão perto, eles ainda não conseguiam ver quem estava tocando o sino. Sem hesitar, os 3 começaram a escalar a parede da torre do sino. A maré de sangue atingiu a base da torre, espalhando grandes respingos. Angela foi carregada por Billy em uma mão, os 2 voando para cima juntos. A pequena algaia não precisou que Saul a lembrasse. Ela lançou uma gavinha, agarrou a torre do sino e puxou-a para cima. Os 2 saltaram, um após o outro, para o último andar da torre do sino, que tinha janelas abertas em todos os lados. Recuperando o equilíbrio, Saul olhou para as ruas da cidade e percebeu que elas haviam se tornado um vasto oceano vermelho. Quando a maré atingiu a pedra, ela produziu o mesmo som de água correndo que ele ouvira antes. Eu estava em pé no sangue o tempo todo. Saul se virou e viu que Billy já havia se aproximado do enorme sino oscilante. Angela olhou ao redor, hesitou por um momento e então ficou ao lado de Saul. Não estava claro se ela temia algum perigo oculto ou o próprio Billy. TSK. Billy estalou a língua de repente e se virou. Em meio ao badalar alto, gritou para Saul. Você disse antes que veio aqui com o Moshi Moshi? Assim que Saul ouviu isso, reagiu imediatamente. Com as sobrancelhas arqueadas em descrença, caminhou rapidamente até Billy e se abaixou para olhar dentro do sino de bronze. HSS, ele engasgou em choque. O sino de bronze tinha apenas meia altura e era tão grosso quanto os braços de um homem, mas havia alguém espremido ali dentro. Era ninguém menos que Moshi Moshi, que havia se separado de Saul logo após entrar na cidade. Depois que se separaram, Moshi Moshi nunca mais contatou Saul, e Saul, enfrentando perigo constante, também não usou aquela moeda antiga. Quem imaginaria que o reencontro deles seria assim?
O corpo longo e magro de Moshi Moshi foi cruelmente torcido como um pretzel e empurrado para o sino de bronze. Sua cabeça inclinada, mãos e pés estavam todos esmagados contra a borda externa, enquanto o resto do corpo estava espremido lá dentro. Ele está morto? Saul murmurou incrédulo. Moshi Moshi era um aprendiz de terceira classe que guardava um posto avançado da Torre dos Magos há séculos. Como ele pôde morrer tão facilmente? Mas com seu corpo retorcido daquele jeito, será que ele ainda poderia estar vivo? Quase, mas ainda não, respondeu Billy, de braços cruzados e olhos fixos em Moshi Moshi. Quem sabia o que ele estava pensando? Naquele momento, os olhos rígidos de Moshi Moshi de repente se contraíram, e com dificuldade, ele se virou para Saul. Seus lábios se separaram ligeiramente, e uma moeda antiga caiu de sua boca. Tilintar, o metal bateu na pedra, ecoando claramente. Quando a moeda quicou no chão, Saul percebeu que ela parecia exatamente com a que Moshi Moshi lhe dera antes, exceto que os rostos de ambos os lados estavam chorando em vez de sorrindo. Senhor, Saul franziu a testa para a moeda. Nesse momento, pelo canto do olho, ele viu Billy se mover. Um segundo depois, uma poderosa onda mágica surgiu por trás. Mas a magia não era dirigida a Moshi Moshi, era dirigida a ele. Já nervoso, o feitiço Armadura da Alma de Saul foi ativado instantaneamente, bloqueando a mão mágica que se aproximava no último momento possível. No momento seguinte, a mão mágica mudou de um agarrão para um golpe de palma, batendo contra a barreira translúcida da Armadura da Alma. A mão mágica e a Armadura da Alma, ambas aplicações básicas de magia, colidiram com força total, liberando uma explosão de pressão. Saul cambaleou 2 passos para trás, quase colidindo com o sino que segurava Moshi Moshi. Nesse momento, o sino oscilante parou abruptamente. O badalar parou, mas o som da maré lá fora ficou mais alto. Qualquer um que olhasse pela janela veria que em poucos instantes a maré vermelha havia inundado a maioria dos prédios baixos. Como um verdadeiro dilúvio que acabaria com o mundo, estava prestes a engolir tudo. Mas Saul não tinha tempo para se preocupar com isso. Embora Billy tenha atacado de repente, Saul não estava completamente despreparado. Billy usará apenas um feitiço de nível 0, mão mágica, que não causava muito dano. A única coisa que conseguiu foi empurrar Saul para mais perto do sino. De repente, algo caiu do corpo de Saul também. Clean, sua própria moeda antiga caiu no chão e colidiu com a que Moshi Moshi deixou cair. As duas moedas pareciam se atrair e no momento em que se encontravam, suas bordas grudavam. Naquele instante, Saul, Billy e até mesmo a distante Angela fixaram seus olhos nas moedas. Diante dos seus olhos, as duas moedas de repente se inverteram. Rostos sorridentes viraram choro e o choro virou sorriso. E então, Moshi Moshi, que estava espremido dentro do sino, de repente caiu. Ao mesmo tempo, Saul sentiu uma força poderosa tentando puxá-lo para dentro do sino. Os lindos olhos de Angela iam e voltavam entre Saul e Moshi Moshi, atordoados. Ela não sabia a função exata das moedas, mas pela transformação e interação delas, ela percebeu que as coisas não estavam boas para Saul. Sua mão esquerda se contraiu levemente como se algo ou alguém estivesse tentando persuadi-la. Mas seu olhar vacilou e no final, ela escolheu apenas observar, com olhos frios, sem interferir no confronto. O rosto de Saul se contorceu. A força do sino, principalmente em sua cabeça, estava ficando mais forte. Ele apoiou as pernas no chão, e a pequena alga entrou em ação, ancorando-se ao batente da janela da torre do sino. Saul resistiu à atração com todas as suas forças, enquanto mantinha um olho nos outros. Billy simplesmente se encostou na parede, com os braços cruzados. Angela permaneceu incerta, evitando o olhar de Saul. Enquanto isso, o Moshi Moshi, que havia desmoronado, estava se recuperando lentamente. Ele levantou a cabeça com dificuldade e olhou para Saul. Desculpe, para abrir o portão aqui, precisávamos de um sacrifício. Ele nem olhou para a expressão de Saul, sabia que nenhuma palavra melhoraria a situação. Em vez disso, virou-se para Billy. O que você está esperando? Mas Billy ainda se encostou na parede. Não vou passar, só para ser traído e me tornar o próximo sacrifício. Ainda resistindo à atração, Saul cerrou os dentes. Vocês dois, sabiam da natureza da maldição desde o começo? Moshi Moshi ficou surpreso que Saul ainda conseguisse falar calmamente. Coçando a cabeça, ele respondeu honestamente. Na verdade, só descobri as regras depois de chegar à torre do sino. Caso contrário, não teria ficado preso lá dentro. Billy olhou para Saul, que se debatia com um lampejo de surpresa e disse, percebi quando vi Moshi Moshi. Mas talvez eu tenha feito meu julgamento cedo demais. Outra linha ambígua. Mas o ainda enfraquecido Moshi Moshi de repente sentiu algo. Ele se virou para Saul bem a tempo de vê-lo relaxar. Com as mãos nos bolsos, Saul se levantou casualmente e inclinou a cabeça para ele, os olhos brilhando com um distanciamento gélido. Esqueci de mencionar, não sou bom apenas com almas. Sou especialmente habilidoso em analisar runas. Num instante, Moshi Moshi sentiu uma força enorme vindo de cima. Ainda fraco e mentalmente esgotado, ele só conseguia olhar fixamente para cima, e viu o enorme sino correndo em sua direção. Seu pensamento final, pouco antes de ser sugado de volta para o sino, viu um vislumbre das duas moedas antigas no chão. A moeda que lhe pertencia de alguma forma havia se transformado novamente em um rosto chorando.